Já parou para se perguntar se realmente são as outras pessoas que te irritam ou se é você quem entrega a chave da sua paz para elas? À primeira vista, parece simples, mas essa pergunta esconde um mistério que acompanha a humanidade há séculos. Vivemos como se cada insulto, cada traição, cada gesto rude tivesse o poder de nos ferir. Mas será que o mundo é realmente tão forte? Ou somos nós que somos frágeis? Hoje convido você para uma jornada onde a filosofia não vai apenas explicar a vida. Ela vai mudar a forma como você a vê. E antes de mergulharmos, deixe nos comentários de onde você está assistindo, porque esta conversa é nossa. Imagine alguém cortando sua frente no trânsito. Seu coração dispara. O rosto esquenta, a raiva explode. Mas nada físico aconteceu de fato. Seu carro continua intacto. Seu corpo não sofreu dano. O que foi ferido é invisível. Sua expectativa, seu orgulho, sua sensação de controle. Aqui surge o primeiro paradoxo. O mundo raramente nos fere diretamente, e ainda assim sangramos por dentro como se atingidos por espadas. É neste ponto que a filosofia sussurra. Talvez o problema não esteja no mundo, mas na forma como interpretamos os acontecimentos. Os estoicos nos lembram. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Mas essa frase, por mais simples que pareça, é um convite radical para repensar tudo o que acreditamos sobre nossas emoções. Pense em cada vez que você se irritou hoje. Foi realmente o outro que causou isso? Ou você que alimentou a chama? A raiva nasce não de fora, mas de dentro, do conflito entre expectativa e realidade. Imagine agora uma metáfora. Você é um lago tranquilo. Uma pedra cai na água. Essa pedra são as ações dos outros. Você pode permitir que ondas destruam toda a superfície, ou pode deixar que a água se acomode novamente, mantendo sua calma. A escolha é sua. E aqui começa o desafio que vai guiar nossa jornada. Aprender a observar, a controlar e, sobretudo, a não ser governado por sentimentos que, embora naturais, não precisam nos dominar. Diversas correntes filosóficas discordam sobre como agir. Alguns afirmam que somos reféns do destino, escravos das circunstâncias, incapazes de escapar da raiva. Outros insistem que somos senhores de nossa mente e que qualquer perturbação é resultado da interpretação que damos aos fatos. O conflito está lançado e ele é pessoal. Será que você quer continuar sendo manipulado por tudo ao seu redor ou quer descobrir como conquistar a verdadeira liberdade interior? E aqui, uma contradição instigante fecha o capítulo. Se ninguém tem o poder de nos controlar, por que então nos sentimos tão dominados por nossas emoções? A resposta não é simples, mas é o fio que nos guiará nesta viagem. Ao longo desta série, vamos explorar não apenas o estoicismo clássico, mas também reflexões modernas, dilemas morais, histórias humanas e metáforas que transformarão o modo como você percebe raiva, incômodo e paz interior. Agora, respire fundo e pergunte a si mesmo: estou pronto para assumir o controle da minha mente? Se a resposta for sim, venha comigo nesta jornada. E antes de continuarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo, porque cada lugar, cada experiência, cada mente importa nesta busca pela serenidade. Você já percebeu como a vida parece nos testar em momentos inesperados? Um gesto, uma palavra, um silêncio, e de repente tudo muda. É como se estivéssemos caminhando por um campo tranquilo e, sem aviso, uma tempestade surgisse. Mas e se a tempestade não estivesse fora de nós, e sim dentro? Cada situação cotidiana carrega um convite silencioso. A chance de perceber o que realmente nos afeta, de questionar por que reagimos da forma que reagimos. Imagine alguém falando algo que te incomoda profundamente. Seu corpo reage antes mesmo da sua mente conseguir pensar. O coração acelera, os pensamentos se agitam, a vontade de responder impulsivamente cresce. Mas pare e observe. A palavra em si tem algum poder sobre você? Ou é a interpretação que você dá, o julgamento que faz que provoca essa reação? Este é o momento em que cada pessoa se confronta consigo mesma e descobre que a experiência humana não é apenas sobre o que acontece, mas sobre como escolhemos perceber o que acontece. Há histórias que ilustram isso de forma impressionante. Pessoas que passaram por perdas enormes, injustiças profundas ou traições dolorosas,
mas que mesmo assim mantiveram uma serenidade que parecia impossível. Não porque ignorassem a dor, mas porque aprenderam a separar o mundo externo de sua própria estabilidade interior. É como se fossem navegadores experientes, capazes de enfrentar ondas gigantes sem deixar que o barco virasse. A confiança, no entanto, é frágil. Muitas vezes, questionamos se conseguimos manter essa calma em momentos de pressão, quando tudo ao redor parece conspirar contra nós. A filosofia nos desafia aqui. Você consegue confiar em si mesmo o suficiente para não se deixar levar pelo que acontece? Ou será que cada opinião alheia, cada gesto irritante, ainda tem poder sobre você? Este é o dilema silencioso que nos acompanha diariamente, muitas vezes despercebido. Enquanto caminhamos por essas reflexões, surge uma tensão interessante. A ideia de que nossa vida cotidiana não é apenas uma sequência de eventos neutros, mas uma coleção de oportunidades para nos conhecer melhor. Cada situação incômoda se torna uma lente através da qual podemos observar nossas próprias crenças, medos e padrões de reação. A vida deixa de ser apenas algo que acontece conosco e passa a ser algo que nos ensina a cada instante, exigindo coragem e atenção. E então surge a inquietação. Será que nossas certezas sobre nós mesmos são realmente verdadeiras? Quantas vezes acreditamos que isso me deixa bravo ou isso me incomoda, sem perceber que, na realidade, estamos reagindo à nossa própria expectativa de como as coisas deveriam ser? Essa percepção abre um espaço desconfortável, mas necessário. O questionamento de hábitos, pensamentos automáticos e reações impulsivas. É nesse espaço que começa o crescimento verdadeiro. Metaforicamente, podemos pensar na mente como um jardim. Cada emoção é uma semente que cai na terra fértil do nosso pensamento. Algumas sementes crescem rapidamente, outras murcham. Mas a diferença entre uma mente tranquila e uma mente perturbada está no jardineiro, aquele que cuida, observa, poda e decide o que deixar crescer. Cada situação, por mais pequena que pareça, oferece a oportunidade de praticar essa jardinagem interna, de fortalecer a atenção, o discernimento e a serenidade. O convite é profundo, olhar para dentro e perceber que cada experiência humana, por mais incômoda que pareça, traz uma chance de aprendizado. A vida cotidiana se torna, assim, uma escola silenciosa, onde cada pessoa é ao mesmo tempo estudante e professor. A cada gesto, a cada palavra, a cada desafio, somos convidados a questionar o que realmente importa, a discernir entre aquilo que merece energia e aquilo que deve ser deixado de lado. E se o mundo ao redor nunca muda de fato, se ele continua a apresentar desafios, contradições e momentos de incômodo, será que a única liberdade real não está em como escolhemos reagir a tudo isso? Olhar para dentro, observar, refletir e talvez perceber que a serenidade não é algo que se encontra fora, mas algo que se constrói dentro de nós. E assim, a experiência humana deixa de ser apenas uma sucessão de acontecimentos e se transforma em um convite constante para a consciência, a escolha e a liberdade. Existe algo fascinante em perceber que nossas mentes guardam segredos que nem nós mesmos conhecemos. Cada pensamento, cada sensação, cada reação esconde padrões antigos, memórias silenciosas, ecos de experiências que moldaram quem somos. Ao nos depararmos com a complexidade interna, sentimos uma mistura de admiração e desconforto. Somos ao mesmo tempo mestres e estranhos de nós mesmos. É como caminhar por um labirinto que se transforma a cada passo, onde cada curva revela novos mistérios da existência. Ao observar nossas reações, percebemos que muitas vezes nos deixamos levar por impulsos automáticos, por hábitos que surgiram há tanto tempo que já nem questionamos. E, no entanto, cada impulso carrega uma história. Uma expectativa não satisfeita, um medo silencioso, uma memória que insiste em se repetir. É nesse ponto que a reflexão se torna poderosa. Reconhecer essas origens internas é como acender uma luz em uma sala escura, mostrando que a maioria das batalhas que travamos são internas e não externas. A vida cotidiana oferece infinitos exemplos disso. Um gesto que parece insignificante, um comentário inesperado, uma situação fora do nosso controle podem acender uma reação intensa dentro de nós. Mas,
Se observamos com atenção, percebemos que o que realmente nos move não é o evento em si, e sim a interpretação que damos, o significado que atribuímos, a história que contamos para nós mesmos. É um convite a desacelerar, a ouvir o que nossa própria mente está tentando nos mostrar, a aprender a diferenciar o que precisa de ação do que precisa apenas de compreensão. Imagine a mente como um vasto mapa antigo, cheio de trilhas e estradas esquecidas. Algumas rotas são seguras, outras levam a becos sem saída. Cada decisão, cada reflexão, cada instante de atenção nos permite traçar novos caminhos, explorar áreas que antes eram ignoradas, redescobrir paisagens internas que estavam escondidas sob camadas de hábito e automatismo. O conhecimento de si se torna, então, uma viagem que exige coragem, paciência e humildade. E há momentos em que a confusão é inevitável. Perceber que grande parte de nossas reações não nasce do mundo, mas de nós mesmos, pode ser desconcertante. É como descobrir que a tempestade que temíamos não estava no céu, mas dentro do próprio barco. Essa revelação provoca desconforto, mas também abre uma oportunidade rara. A chance de assumir controle consciente sobre o que sentimos, ao invés de sermos guiados por impulsos invisíveis. O processo é gradual. Observar as próprias emoções, perceber o que realmente importa, entender que a interpretação determina a intensidade do sofrimento, tudo isso requer prática, atenção e uma coragem silenciosa. Cada situação desafiadora se torna um espelho que reflete não apenas o mundo, mas nossa relação com ele, nossas crenças mais profundas, nossos desejos e medos. Aprender a ler esses sinais internos é transformar experiências aparentemente comuns em momentos de profunda sabedoria. E de forma quase poética, percebemos que somos tanto escultores quanto argila. Cada pensamento que escolhemos cultivar, cada reação que decidimos não alimentar, cada instante de consciência é como uma ferramenta que modela a forma de nossa própria mente. Nada acontece fora de nós que não seja interpretado por nós mesmos. E é nessa responsabilidade silenciosa que reside um poder imenso. O poder de decidir quem queremos ser em cada instante. Se cada emoção, cada reação, cada momento de incômodo é moldado por nossa própria percepção, será que a liberdade não está em aprender a observar e escolher, em vez de reagir automaticamente? A vida deixa de ser apenas uma sucessão de eventos e se transforma em uma escola silenciosa, onde o aprendizado mais importante é sobre nós mesmos, sobre a maneira como sentimos, pensamos e, finalmente, escolhemos viver. A vida constantemente nos apresenta escolhas silenciosas, quase imperceptíveis, mas que carregam um peso enorme. Cada decisão, por menor que pareça, carrega consigo consequências invisíveis, moldando não apenas o que acontece ao nosso redor, mas também a forma como percebemos o mundo e a nós mesmos. É como caminhar por uma ponte estreita sobre um abismo. Cada passo exige atenção, equilíbrio e coragem, porque o desequilíbrio não é apenas físico, é emocional e mental. Imagine se cada reação que você tivesse fosse uma ponte. Cada escolha que você faz, cada pensamento que decide cultivar ou ignorar, constrói essa ponte. Algumas escolhas oferecem conforto imediato, um alívio temporário. Outras podem provocar conflitos internos, uma sensação de ruína ou de perda de controle. E é exatamente nesse contraste que reside o aprendizado mais profundo. Perceber que conforto e conflito muitas vezes coexistem, que a segurança emocional exige enfrentar o desconforto e a incerteza. Há momentos em que a tentação de culpar o mundo é enorme. Uma crítica injusta, uma decepção, uma traição, e a mente deseja rapidamente apontar o dedo para fora, responsabilizar outros por nosso desconforto. Mas o verdadeiro desafio está em olhar para dentro, perceber que a responsabilidade mais profunda é nossa, que a forma como escolhemos reagir define a nossa liberdade. É um convite silencioso à coragem. Assumir que, mesmo diante de eventos inesperados, podemos decidir quem somos e como nos sentimos. Metaforicamente, podemos pensar na mente como uma casa antiga cheia de cômodos e corredores. Alguns espaços são iluminados, alegres, outros são escuros, cheios de sombras.
Cada decisão é como acender uma vela, abrir portas, explorar cantos que estavam escondidos. Escolher enfrentar o que há de obscuro dentro de nós pode trazer desconforto imediato, mas é também o caminho para transformar esses espaços em áreas de luz e serenidade. As escolhas que fazemos diariamente podem ser comparadas a pequenas sementes, plantadas com atenção e consciência. Elas crescem e florescem em tranquilidade e equilíbrio. Plantadas com descuido, são ervas daninhas que sufocam a paz interior. Cada momento se torna uma oportunidade de cultivar discernimento, de decidir com clareza e consciência, de não permitir que impulsos automáticos determinem a forma como sentimos ou reagimos. E há uma beleza silenciosa nesse processo. A consciência de que a vida não nos impede de sentir ou de ser humanos, mas nos convida a crescer. Conflitos internos, dilemas e incertezas não são inimigos, mas professores exigentes. Cada escolha difícil, cada confronto com nosso próprio conforto ou desejo de evitar desconforto, nos aproxima daquilo que podemos chamar de sabedoria prática, a habilidade de viver plenamente, mantendo a mente estável mesmo diante de turbulências. O mundo oferece conforto e ruína ao mesmo tempo. Se cada escolha traz consigo risco e aprendizado, será que a verdadeira liberdade não está em perceber que somos nós que decidimos em cada instante qual ponte atravessar, qual caminho cultivar, qual impulso permitir ou conter? A vida se revela, então, como um desafio contínuo de consciência, atenção e coragem silenciosa, onde cada passo molda não apenas o presente, mas a própria essência de quem somos. Existem momentos na vida em que tudo parece exigir de nós uma escolha entre dois caminhos conflitantes, razão e emoção. É como estar diante de uma bifurcação em uma estrada antiga, onde cada direção promete revelações diferentes. A razão nos sussurra lógica, planejamento, controle. A emoção nos chama pelo calor, pela intensidade, pela urgência de sentir. E a tensão entre esses dois mundos internos é uma batalha silenciosa que todos enfrentamos, mesmo sem perceber. Imagine uma situação onde algo inesperado acontece. A mente reage com lógica, avaliar, analisar, pesar consequências. O coração, por sua vez, reage com intensidade. Medo, raiva, desejo, ansiedade. Nenhum caminho é errado em si, mas cada um oferece experiências radicalmente diferentes. E é nesse contraste que surge o poder da escolha consciente. Não se trata de eliminar a emoção ou a razão, mas de aprender a ouvir ambas, reconhecer suas vozes e decidir qual delas irá guiar nossas ações em cada instante. A vida cotidiana está repleta desses dilemas. Uma notícia inesperada, uma crítica, uma perda ou um elogio podem acender faíscas de emoção intensa. Mas se observamos com atenção, percebemos que a emoção em si não é o problema. O problema está em deixar que ela dite nossas respostas sem reflexão. A razão, por outro lado, oferece clareza, mas às vezes pode anestesiar o coração, tornar a experiência fria e distante. O desafio é encontrar o equilíbrio, a dança silenciosa entre pensar e sentir, entre ação e contemplação. Metaforicamente, podemos imaginar a mente como uma bússola antiga. A razão aponta para a direção mais segura, a emoção para a direção que traz intensidade e aprendizado. Seguir apenas um dos ponteiros pode levar a caminhos limitados, segurança sem vida ou paixão sem direção. Mas aprender a usar ambos como guias complementares permite percorrer territórios desconhecidos, com coragem e lucidez. Cada experiência se torna um mapa, cada decisão um traço dessa jornada interior. É fácil perceber como a tensão entre razão e emoção gera conflitos internos. Uma palavra mal interpretada, um gesto inesperado, uma situação que desafia nossa estabilidade emocional. E a mente entra em batalha, dividida entre o impulso de reagir e a necessidade de compreender. Mas nesse conflito há uma oportunidade única. Reconhecer que ambas as forças existem não para nos dominar, mas para nos ensinar. Quando entendemos isso, começamos a perceber que o verdadeiro poder não está em suprimir a emoção ou ignorar a razão, mas em harmonizá-las. A beleza desse processo está na consciência de que cada momento é uma chance de crescimento. Cada decisão consciente, cada pausa para refletir antes de reagir, fortalece a capacidade de viver com equilíbrio.
A vida deixa de ser uma sucessão de impulsos automáticos e se transforma em uma dança de atenção e escolha, onde cada gesto, cada palavra, cada respiração se torna uma expressão de liberdade interior. Se a vida nos oferece constantemente momentos de conflito entre pensar e sentir, será que a sabedoria não reside em aprender a escutar ambas as vozes, reconhecendo suas verdades e integrando seus ensinamentos? A mente, o coração e a experiência tornam-se, assim, aliados, revelando que a verdadeira harmonia não é a ausência de emoção ou excesso de lógica, mas a capacidade de navegar entre ambos com clareza e presença. Existe uma dimensão silenciosa da vida que raramente percebemos, mas que molda cada pensamento, cada sensação, cada decisão, o que chamamos de ser. Dentro de nós, há camadas invisíveis, territórios desconhecidos, segredos que nem mesmo a própria mente consegue explicar. Explorar esse espaço é como mergulhar em um oceano profundo, onde a luz demora a chegar e cada descoberta exige coragem e paciência. Ao olhar para dentro, percebemos que algumas verdades desafiam nossa compreensão imediata. Sentimentos de vazio, dúvidas existenciais, sensações de desconexão. Tudo isso é parte de um mapa interno que precisa ser lido com atenção. E a grande lição surge: aceitar que nem todas as respostas estão prontas para serem encontradas exige uma renúncia silenciosa. É abrir mão da necessidade de certezas absolutas e permitir que o próprio processo de questionamento seja o guia. Imagine que sua mente seja um vasto universo, cheio de estrelas, galáxias e buracos negros. Alguns pensamentos iluminam, outros engolem, mas todos coexistem formando um ecossistema de experiências internas. Ao explorar esse universo, descobrimos que a serenidade não é a ausência de caos, mas a capacidade de observar o movimento das estrelas, o fluxo das energias, sem nos perdermos na gravidade dos buracos negros. Cada sensação intensa, cada impulso inesperado, é uma oportunidade de aprender a flutuar nesse espaço com consciência. O crescimento pessoal exige sacrifícios silenciosos. Renunciar a velhas certezas, deixar de lado ilusões confortáveis, reconhecer limitações, tudo isso é desconfortável, mas essencial. É como treinar um músculo interno que só se fortalece diante da resistência. Cada vez que resistimos à reação automática e escolhemos observar, cada vez que permitimos que a mente se acalme diante de uma provocação, crescemos. O processo é lento, mas transforma profundamente a forma como sentimos, pensamos e agimos. A experiência humana é rica em exemplos desse trabalho silencioso. Pessoas que passaram por perdas intensas, desilusões profundas ou momentos de desespero, muitas vezes encontram força não em respostas fáceis, mas na coragem de confrontar o desconhecido dentro de si. A vida deixa de ser uma série de eventos aleatórios e se transforma em um laboratório interno, onde cada emoção, cada pensamento e cada decisão oferecem oportunidades de compreensão e desenvolvimento. Metaforicamente, podemos imaginar o ser como um jardim selvagem, cheio de plantas que crescem livremente, algumas belíssimas, outras espinhosas. O cuidado consciente não significa eliminar o que incomoda, mas aprender a conviver, observar, cultivar o que fortalece e aceitar o que precisa apenas existir. Cada passo nesse jardim exige atenção, discernimento e respeito pelo próprio crescimento. Grande parte do que sentimos nasce do espaço interno que raramente exploramos. Será que não é possível encontrar liberdade e serenidade apenas aprendendo a conhecer esse território? Ao abrir mão de respostas prontas e abraçar a complexidade do ser, descobrimos que a vida oferece um poder silencioso, a capacidade de transformar experiências intensas em sabedoria e emoções fortes em clareza. A cada instante, a mente se revela mais profunda do que imaginávamos, e cada decisão consciente se torna um ato de coragem. O caminho não é fácil nem linear, mas a recompensa é intensa. Uma liberdade interna que não depende de circunstâncias externas, uma paz que nasce do entendimento de si mesmo e uma capacidade de navegar pela vida com atenção, equilíbrio e presença, mesmo diante do caos que inevitavelmente surge.
Às vezes parece que chegamos ao limite de tudo que conhecemos. Cada certeza se desfaz, cada conforto desaparece, e tudo ao redor parece mergulhar em sombras. É como se estivéssemos à beira de um abismo, olhando para um vazio que desafia a própria existência. Nesse espaço, a dúvida se torna esmagadora e surge uma pergunta silenciosa. Vale a pena continuar acreditando em algo ou é melhor aceitar que tudo é incerto e sem sentido? A mente humana é sensível a esse abismo. Quando confrontada com a ausência de respostas claras, sentimos um frio que percorre a espinha, um desconforto que não pode ser ignorado. Mas é exatamente nesse ponto que se encontra uma oportunidade rara. Encarar o desconhecido não como inimigo, mas como mestre. A dúvida, por mais dolorosa que seja, oferece a chance de crescimento, de reconstrução, de descobrir forças que permaneciam escondidas sob velhas certezas. Imagine estar em uma floresta escura, onde cada árvore parece projetar sombras que confundem os sentidos. A cada passo, surge o medo de se perder, de não encontrar caminho. Mas a floresta também oferece um aprendizado silencioso. A coragem de continuar mesmo sem visibilidade total. A paciência de observar os detalhes. A atenção de ouvir os sinais que surgem discretamente. A dúvida se transforma em um guia, mostrando que mesmo sem respostas definitivas, é possível avançar com consciência. O dilema moral surge com força nesse cenário. Devemos nos agarrar a ilusões confortáveis, acreditando em certezas que nos protegem da ansiedade, ou enfrentar a realidade nua com todos os seus riscos e incertezas? A resposta não é simples, mas o processo de questionamento é revelador. Cada reflexão profunda, cada instante de introspecção, nos aproxima de uma compreensão mais ampla da vida e da própria mente. Metaforicamente, podemos imaginar a mente como um rio turbulento, cheio de corredeiras e redemoinhos. A superfície parece caótica, mas abaixo dela há profundidade, correntes invisíveis que sustentam a vida. Aprender a navegar nesse rio exige coragem, atenção e habilidade. Não se trata de controlar a correnteza, mas de fluir com ela, reconhecendo os perigos sem se deixar dominar, transformando cada desafio em oportunidade de aprendizado. A vida apresenta momentos em que a desesperança parece inevitável. Sentimentos de vazio, insignificância e impotência podem surgir sem aviso, desafiando nossa força interior. Mas é justamente nesse confronto com a sombra que descobrimos reservas de resiliência, a capacidade de encontrar luz mesmo nos cantos mais escuros da experiência. O abismo da dúvida não é um fim. É um portal que exige coragem para atravessar e, ao fazê-lo, revela uma nova perspectiva e, no silêncio dessa travessia, surge uma escolha fundamental: viver protegido por ilusões que trazem conforto imediato, ou abraçar a realidade em sua crueza, aceitando a responsabilidade de criar sentido a partir dela. Essa decisão não é simples, mas é transformadora. Cada passo consciente nesse processo fortalece a mente, ensina a navegar pelas emoções e revela que a liberdade verdadeira não depende de certezas externas, mas da capacidade de permanecer presente e atento diante do desconhecido. O abismo, paradoxalmente, oferece a maior oportunidade, a chance de reconstruir a própria visão de mundo, de redescobrir a força interna e de perceber que a dúvida, longe de ser inimiga, é uma ferramenta poderosa para alcançar clareza, equilíbrio e serenidade. Assim, mesmo diante do vazio, a mente encontra espaço para crescer, se fortalecer e se preparar para o próximo passo, sempre mais consciente e mais livre. Há momentos em que a mente, cansada de lutar contra a escuridão, começa a perceber que as respostas não estão em um único caminho. É como observar o nascer do sol depois de uma longa noite. A luz não surge de repente, mas lentamente, em tons que se misturam e se completam. A verdade, talvez, não esteja em uma ideia isolada, mas na capacidade de unir perspectivas diferentes, criando uma visão mais ampla e madura. Imagine uma sinfonia. Cada instrumento sozinho pode soar belo, mas limitado. O violino traz delicadeza, a percussão carrega força, o piano oferece profundidade. Separados são apenas fragmentos. Juntos criam harmonia. Assim também é a busca pela sabedoria.
Cada filosofia, cada reflexão, cada experiência humana é uma nota que precisa ser ouvida, não em isolamento, mas em diálogo. A síntese nasce do encontro, não da exclusão. Mas esse encontro não é fácil. Dentro de cada pessoa existe uma batalha entre razão e emoção, fé e dúvida, ciência e espiritualidade. É como carregar dois corações dentro do mesmo peito, batendo em ritmos diferentes. Conciliar essas vozes internas exige coragem, porque significa abrir mão do conforto de respostas simples. O conflito é inevitável, mas o crescimento também nasce dele. Na vida prática, isso se reflete nos dilemas cotidianos. Quantas vezes tentamos agir com frieza racional, mas somos arrastados pela emoção? Quantas vezes buscamos apoio na fé, mas somos desafiados pela lógica? Esses embates nos moldam, revelando que a sabedoria não está em escolher apenas um lado, mas em aprender a dançar entre eles, reconhecendo que cada perspectiva carrega parte da verdade. É nesse ponto que a síntese se torna revelação. O ser humano descobre que não precisa aprisionar-se a uma visão única. Pode acolher a racionalidade sem perder a sensibilidade. Pode nutrir a fé sem fechar os olhos à realidade. Pode valorizar a ciência sem esquecer a dimensão do espírito. Essa convivência entre forças distintas não elimina as tensões, mas transforma a existência em algo mais completo. Pense em um viajante que percorre terras diferentes. Em cada região aprende um idioma, um costume, um modo de ver o mundo. Se ele se limitasse a apenas um território, sua visão seria estreita. Mas ao reunir as lições de cada lugar, ele carrega consigo uma riqueza que ultrapassa fronteiras. Assim também acontece com o pensamento humano. Cada corrente, cada experiência, cada contradição acrescenta uma nova peça ao quebra-cabeça da vida. O desafio está em suportar o peso dessa diversidade. É mais simples acreditar em respostas absolutas do que carregar consigo a responsabilidade de conciliar perspectivas. Mas, ao mesmo tempo, é nesse esforço que se revela a verdadeira maturidade. A síntese não é um ponto final, mas um espaço de encontro onde a complexidade da vida deixa de ser ameaça e se transforma em beleza. E, quando essa harmonia é finalmente vislumbrada, a mente sente um alívio silencioso. Não porque todas as perguntas foram respondidas, mas porque a necessidade de certezas começa a perder força. Surge então um novo tipo de liberdade, a de aceitar que a vida é feita de contrastes e que, mesmo imperfeita, pode ser vivida com plenitude. Assim, a síntese das ideias não elimina a inquietação, mas a transforma em combustível. O ser humano se torna capaz de viver com consciência ampliada, abraçando a diversidade de perspectivas como parte essencial da própria existência. A verdade, afinal, não é uma linha reta, mas uma teia de caminhos que se cruzam, e é nesse entrelaçamento que reside sua maior riqueza. A mente humana sempre busca inimigos externos, mas há batalhas silenciosas que se travam dentro de nós. E talvez o maior inimigo não seja outra pessoa, nem o mundo lá fora, mas sim a própria ignorância. A ignorância que nos faz reagir sem pensar, a indiferença que nos impede de enxergar além do imediato, a ilusão que nos seduz com promessas fáceis. É contra esse vilão invisível que a verdadeira luta precisa acontecer. Imagine estar diante de um espelho. O reflexo mostra um rosto conhecido, mas os olhos revelam segredos incômodos. Quantas vezes, na pressa de culpar o outro, esquecemos que carregamos nossas próprias sombras? A luta contra a ignorância não é apenas uma batalha intelectual. É uma jornada íntima, onde precisamos encarar os fantasmas que construímos dentro de nós mesmos. E, como em todo confronto decisivo, surgem reviravoltas inesperadas. À medida que buscamos respostas, percebemos que cada conquista traz novas perguntas. Cada certeza abre espaço para uma nova dúvida. É como escalar uma montanha. Ao chegar ao topo, acreditamos que a visão será definitiva, mas logo percebemos que há cadeias ainda maiores além do horizonte. A busca pela clareza nunca se encerra, ela se renova a cada passo. Nesse ponto, o clímax se revela: aceitar a incerteza ou abraçar uma verdade. Mas qual delas é mais valiosa? A incerteza carrega a liberdade de não estar preso a dogmas, de permanecer aberto ao mistério da vida. Já a verdade, mesmo incompleta,
oferece chão para caminhar, uma direção em meio ao caos. Esse dilema é profundo, porque expõe a essência da condição humana: o desejo por segurança e, ao mesmo tempo, a sede por liberdade. No cotidiano, esse confronto aparece em formas sutis. Quando reagimos à raiva de alguém, estamos cedendo à ilusão de que precisamos responder de imediato. Quando nos deixamos dominar por ofensas, alimentamos a indiferença em relação à nossa própria paz. O verdadeiro confronto é aprender a discernir entre o que merece nossa energia e o que deve ser deixado de lado. E esse aprendizado exige disciplina, paciência e uma coragem silenciosa. O inimigo, portanto, não é apenas a ignorância coletiva, mas a ilusão pessoal que carregamos no coração. A ideia de que precisamos vencer todos, provar algo a todos, justificar cada escolha. Quando libertamos a mente dessa prisão, o confronto deixa de ser destrutivo e se torna transformador. Não lutamos mais para derrotar o mundo, mas para compreender a nós mesmos. Esse é o momento em que tudo se intensifica. A mente se vê diante de sua maior escolha: continuar alimentando as ilusões ou encarar a realidade em sua nudez. É um instante de silêncio profundo, onde até o coração parece hesitar. E é nesse silêncio que surge a revelação. A batalha não é para destruir, mas para despertar. O inimigo, que parecia ameaçador, se transforma em mestre, e cada golpe recebido revela uma nova lição. Assim, o confronto decisivo não termina em vitória ou derrota, mas em consciência. E essa consciência, embora nunca completa, é a centelha que ilumina a escuridão, mostrando que a luta vale a pena não porque traz respostas definitivas, mas porque nos torna mais humanos, mais atentos e mais livres. Chega um instante em que toda busca, toda dúvida, toda inquietação se encontra diante de uma única pergunta: como viver sem ser prisioneiro da raiva, do medo ou do incômodo que os outros provocam? Não existe resposta definitiva, mas há um caminho que se revela quando paramos de esperar que o mundo mude e começamos a mudar a forma como o encaramos. A vida não é feita para ser controlada em cada detalhe. Pessoas irão nos ferir, palavras injustas serão ditas, circunstâncias inesperadas nos colocarão à prova. Mas a liberdade está em compreender que não podemos controlar o vento, apenas a maneira como ajustamos as velas do barco. A serenidade nasce do olhar que não se prende ao caos, mas encontra equilíbrio mesmo em meio à tempestade. Imagine uma chama acesa em meio à escuridão. O vento sopra tentando apagá-la, mas ela continua queimando, pequena, firme, persistente. Essa chama é a nossa consciência. Não importa o que o mundo faça, ela permanece viva quando aprendemos a não nos deixar consumir pelo fogo dos outros. Essa é a verdadeira força. Não reagir com violência, mas permanecer presente, lúcido, invulnerável à fúria alheia. O segredo, então, não está em eliminar a raiva do mundo, mas em não permitir que ela governe nossos passos. A raiva é como um visitante que bate à porta. Você não pode impedir que ele apareça, mas pode escolher não servi-lo à mesa. Essa escolha silenciosa, repetida dia após dia, que constrói a verdadeira paz interior. Essa visão não exige perfeição, mas presença. Exige aceitar que somos humanos, que falharemos, que em certos momentos perderemos o equilíbrio. Mas cada queda é também um convite para levantar com mais sabedoria, para fortalecer a chama que arde em silêncio dentro de nós. Não se trata de ser imune à vida, mas de ser capaz de atravessá-la com serenidade. E quando esse entendimento se instala, surge uma esperança diferente. A esperança de que não precisamos nos perder em cada conflito. A esperança de que a paz não é algo distante, mas possível aqui e agora. O futuro, então, não é uma promessa vazia, mas um espaço aberto, onde cada um pode viver com mais clareza, coragem e autenticidade. O ciclo se encerra, mas não com um ponto final. Ele se fecha com a consciência de que a filosofia não oferece respostas prontas, e sim uma forma de caminhar, firme, atenta, livre. A grande reflexão que permanece é simples, mas poderosa. Ninguém tem poder de roubar nossa paz, a não ser que nós mesmos entreguemos a chave. E assim, diante do silêncio que segue, resta uma certeza íntima de que a vida pode ser vivida com profundidade, serenidade e coragem.
e que, no fundo, essa é a vitória mais nobre que podemos alcançar.